Mais uma informação importante aqui, aperte os cintos. Se você quer ter um final de semana alegre, não assista esse vídeo. Isso. Notícias de última hora, notícias importantes. 444 votos. E nós vamos agora a Brasília, porque... É impressionante o que ele vai dizer aí. Surpreendeu muita gente com essas revelações. E o que podemos esperar sobre isso, hein? O que podemos esperar sobre isso? A pressão é grande. Para poder hoje sentar aqui diante das câmeras e prestar um esclarecimento a todos aqueles que acompanham. E ele não resistiu e falou claramente o que ele pretende fazer, o que pode acontecer. Eu vou deixar alguns vídeos, algumas notícias importantes aqui para você ficar atualizado. E antes eu quero pedir um favor para você, esmaga o dedo no like, deixe esse joinha para nós, para fortalecer o nosso canal. E se você quer ter conhecimento, atenção, você quer ter conhecimento e tem dúvidas sobre questões trabalhistas, hora extra, vínculo trabalhistas, intervalo, dano existencial, dano moral, indenizações, vai ter uma palestra gratuita e online agora dia 10 de fevereiro. É só entrar no grupo, o link está aqui embaixo. Entra no grupo e lá você vai poder já tirar suas dúvidas e participar dessa palestra informativa e gratuita. Vamos ao nosso giro importante. Olha só as revelações que o Bolsonaro fez. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. Se você quer ter um final de semana alegre, não assista esse vídeo. Isso, passa para o próximo vídeo, não assiste isso aqui não, porque eu te garanto que se você é uma pessoa que tem esperança no Brasil, esse vídeo vai te deixar um pouco triste. Eu vou te apresentar uma pessoa, que é essa pessoa aqui, ó. O nome dela é Esther. Acho que você nunca tinha ouvido falar dela. Ela é ministra do governo Lula. Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Esther Dweck deu uma coletiva de imprensa hoje, tentando explicar mais um recorde do Lula, que é esse recorde aqui, ó. Estatais fecham 2024 com o maior déficit da história, diz Banco Central. Aí vem o gráfico, olha que gráfico bonitinho, né? 8,7 bilhões é o déficit do governo Lula, o dobro do déficit da Dilma no pico da nossa crise. Aquela crise absurda que a gente teve, tá? Lembrando que durante o governo Bolsonaro, olha só, lucro em 2021, 188 bilhões de reais, foi o lucro das estatais. No governo Bolsonaro, prejuízo de 8,7 bilhões, tá bom? E aí essa pessoa decidiu participar de uma coletiva de imprensa para explicar. Meu amigo, agora é sério. É a última chance que eu te dou, tá? Para você não ficar triste. Nós vamos ouvir agora ela explicando essa questão. Por favor, se prepara. Primeiro, não é rombo. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. Então, por favor, não chame de rombo. Para de falar que esse governo está criando rombo nas estatais. Embora os números mostrem que é rombo, não fale isso. Agora ela vai explicar por que não é rombo. Já explicou isso. É bom lembrar. Hoje o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né? Que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Tá. Peraí. Então o resultado de hoje basicamente é o tanto que as estatais recebem e o tanto que elas gastam. Se faz um comparativo e se percebeu que se gastou muito mais do que recebeu, que é a fórmula perfeita para a crise econômica, tá bom? Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa e, portanto, ele acaba gerando um resultado deficitário. Só que essas empresas já tiveram rombo no ano passado. Olha só que curioso, ano passado as empresas já tiveram rombo, tá bom? Ou seja, não tinha nada em caixa. Fique bem claro isso. Ainda que as empresas tenham um lucro. Né? O foco com os Correios é que seja de uma empresa lucrativa. Né? Se vai ter déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo. Das 11 empresas que têm déficit, que foram divulgadas hoje, 9 têm lucro. As empresas estatais voltaram a investir. Então a empresa tem déficit, mas tem lucro. Meu Deus do céu.
Os próprios Correios voltaram a investir. O Fabiano está explicando aqui toda a mudança que eles estão fazendo interna, de para onde a empresa está caminhando, né? Deixar de ter um grande foco, além, obviamente, do serviço universal de cartas, né, de entregas internas. Eles estavam muito focados nas compras internacionais. Ela está falando do Correios agora, tá? Correios. Vai sair uma bomba hoje ou amanhã sobre os Correios, que está quase entrando em insolvência. Olha, eu adorei o exemplo que ela deu, porque a bomba que vai soltar hoje ou amanhã vai acabar com esse discurso. Está mudando para ser uma empresa de logística nacional, de entregas nacionais. Lembra que o ministro queria colocar o Correios para tirar Uber? Lembra disso? Também, que faz parte desse processo, e obviamente isso gera necessidade de investimento no parque tecnológico dele. Então ele está fazendo uma série de medidas importantes e a gente já explicou isso. Então o resultado hoje é só de déficit ou superávit, que é uma contabilidade puramente fiscal, só receitas e despesas no ano. Esse discurso dela foi um dos mais vergonhosos que eu já vi um ministro do Brasil falar. Não, as estatais estão bem. Sim, está gastando mais do que recebe, mas está no lucro. Como é possível isso? Eu não conhecia ela, juro para você, assim, não conhecia, fui conhecer agora e nunca mais vou esquecer dessa mulher. Por ter falado algo tão irracional, eu fico pensando, meu Deus. Aí a gente volta aqui, tá aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui foi o primeiro ano do governo Lula. Foi déficit também, acho que foi de 3 bilhões, ou seja, não tinha nada no caixa das estatais, agora foi de 8. Praticamente o dobro no governo da Dilma, que foi lembra daquela crise que o Brasil entrou num colapso? Lembra disso? A gente está na mesma posição agora. Ah, Gustavo, mas eu vi o IBGE falando que está tendo muito emprego, olha, muitos empregos novos foram criados. Qual IBGE? Esse que todos os diretores pediram demissão, porque o indicado que o Lula colocou lá criou um IBGE paralelo que cria números que não tem nada a ver com a realidade? Que buraco que a gente entrou. Eu vejo um negócio desse aqui, me dá uma tristeza. É triste, gente. Assim, é triste. Então, desculpa se eu estraguei o seu final de semana, mas sim, essa é a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Um abraço. 444 votos. E nós vamos agora a Brasília, porque a nossa repórter Berenice Leite conversou com o deputado Nicolas Ferreira, já repercutindo aí essa votação da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. Bom, o resultado já saiu e, como previsto, Hugo Motta é eleito com uma votação expressiva, né, mais de 400 votos. O que o senhor espera a partir de agora? O senhor que presidia a Comissão de Educação, e como é que fica agora o partido a partir dessa nova legislatura? Sim. Primeiro ponto, deixar bem claro que eu presidi a Comissão de Educação não por um acordo meu feito anterior, foi me oferecido à Comissão de Educação e, por fim, aceitei. O que aconteceu nesse momento agora aqui na Câmara é que houve um acordo entre o presidente Bolsonaro e Hugo Motta. Não sei qual a totalidade desse acordo que foi acordado, mas espero que dentro desse bolo, né, de negociações tenha anistia. Existem pessoas que estão presas injustamente e a justiça urge para essas pessoas. Espero que tenha também a defesa das nossas prerrogativas, afinal de contas, a gente sabe que Zambelli agora, né, cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, assim como também Deltan Dallagnol, enfim, diversos parlamentares que sofreram abusos de poder, e a gente sabe que precisa dar um basta nisso. E por fim, né, a redução da carga tributária, o meu vídeo do Pix demonstrou uma insatisfação generalizada com relação a um Estado grande e preguiçoso e que só quer gastar e só quer arrecadar ainda mais, principalmente dos mais pobres. Então, independente do que aconteça aqui, eu acredito que a gente precisa olhar para o Brasil. Naturalmente, eu votaria no Marcel Van Hatten, é um amigo, é uma pessoa que luta e defende as nossas pautas com vigor. Anteriormente, inclusive, vários da direita já o acusaram de alguns deslizes, principalmente no governo Bolsonaro, mas é um cara que está ao nosso lado agora, é um cara, assim, que, como eu disse, né, é meu amigo, uma pessoa extremamente correta, porém, né, por conta desse acordo feito com o presidente Bolsonaro e Hugo Motta, republicanos, a gente deu voto de confiança e, como eu disse, quem confia nunca erra, né, quem quebra a confiança que está errado. Então, realmente, eu espero que isso tudo aconteça para que a gente tenha uma Câmara mais forte, uma direita mais forte e um Brasil mais forte, se Deus quiser, em 2026, se Deus quiser, também com o Bolsonaro presidente. E nessa segunda-feira está previsto a ser protocolado um pedido de impeachment contra o presidente Lula, né, com
número expressivo de assinaturas. O senhor acredita que Hugo Mota, diferente de Arthur Lira, pode pautar isso? Olha, não vou ser ingênuo. Quem está no governo executivo agora é o presidente Lula. Obviamente ele tem um poder de uma máquina muito forte. Então não quero gerar aqui falsas esperanças, expectativas na população brasileira. Eu acho que a pressão ela tem que vir externa. No impeachment da Dilma foi a mesma coisa. No começo não foi uma multidões, foram poucas pessoas na Paulista e isso foi tomando uma dimensão muito grande. A minha frase no final do meu vídeo ela é verdadeira. Se a gente não parar o Lula, o Lula vai parar o Brasil. Independente se você é de esquerda, de direita, de centro, o café tá caro para todo mundo. Não somente o café, mas o azeite virou artigo de luxo hoje no supermercado. E tantas outras coisas. Eu não digo não somente na parte econômica, porque a parte econômica, obviamente, ela é o que leva pão para sua casa, né, para sua família, mas eu vejo que em termos também morais a gente precisa, sabe, dar um basta nisso. A gente teve até então agora um ministro de Direitos Humanos que saiu do governo com denúncia de assédio sexual a outra ministra. Nós temos uma ministra das mulheres que não sabe definir o que é mulher. Nós temos uma ministra que nem sei de que é a Aniele Franco, que o currículo dela é ser irmã da Marielle Franco. A gente tem uma ministra da Saúde, nada contra quem é sociólogo, pelo contrário, um conhecimento muito, muito profundo e que inclusive eu já estudei, mas ela é formada em sociologia, ela é ministra da Saúde. Está faltando insulina nos postos de saúde no nosso país pela primeira vez na história. Então eu vejo que teve mortes aí, praticamente recordes de dengue. Então a gente precisa olhar e falar, cara, não adianta tomar as mesmas decisões esperando resultados diferentes, a gente precisa mudar. Obrigada, Berenice Leite, pela apuração, pela cobertura especial hoje das eleições no Congresso Nacional. Ela que esteve conosco desde hoje pela manhã, percorrendo ali os corredores do Congresso Nacional, entrevistando parlamentares, trazendo um pouco da temperatura de Brasília aqui para quem nos acompanha. Um abraço especial para você aí em Brasília. E agora, deixa eu trazer aqui também a nota oficial do Palácio do Planalto, diante aí desse resultado da Câmara dos Deputados, aí a nota de congratulação, nota oficial do Palácio do Planalto. Parabenizo o deputado Hugo Mota pela sua eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Estou certo de que avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre Executivo e Legislativo, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental. Um forte abraço, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa nota foi emitida às 19h01, logo depois que saiu o resultado aí da presidência da Câmara. Piotr, a gente já se encaminha aqui para as considerações finais. Quero te ouvir. Esse discurso de posse de Hugo Mota já dá algumas pistas de como vai ser essa condução de Hugo Mota à frente da presidência da Câmara, Piotr? Vamos olhar só para o discurso, porque é o que nós temos agora. O que será a gestão dele, a gente tem que aguardar. Um discurso muito melhor do que se podia imaginar. Ele bate no governo e bate no STF, ele bate no consórcio. Vamos lá. Ele reclamou do presidencialismo de cooptação. Quem foi o partido que fez isso no mensalão? Governo Lula. Elencou as emendas impositivas, ou seja, uma maior participação do Congresso na divisão, obviamente, e discussão do uso do dinheiro público. Veio do governo Bolsonaro. Aliás, o Paulo Guedes dizia assim, não, vamos dividir o orçamento. Só que, claro, com transparência, ele também fala do assunto. Citou Ulisses Guimarães por várias vezes. E Ulisses Guimarães é intocável na presidência desta casa. Depois ele fala de caos social e caos econômico. Quem está no governo? O governo Lula. Depois ele diz assim, democracia com a Constituição na mão. O que está acontecendo no Brasil hoje é justamente se vilipendiando a Constituição. Se não se seguir a Constituição, aquilo vira letra morta. Ele citou essa expressão. Lembra Ulisses Guimarães de novo, são governo, o executivo e o legislativo. Isso é uma pancada no consórcio entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, que se miscui em decisões do poder, ou seja, do Congresso, sobretudo, e também do Executivo. Defendeu a imprensa livre, independente, ou seja, isso é extremamente importante, falou de harmonia dos poderes. Importante dizer também que ele faz uma defesa dos princípios constitucionais, também de forma bastante enfática. Ele bateu no consórcio, como eu disse aqui, defendeu os impeachments como constitucionais, ou seja, inclusive o de Dilma, o que foi de fato um impeachment constitucional. Enfim, se a gente olhar para o discurso, Paulo, e já encerro por aqui, foi um discurso muito bom. E a gente só tem o discurso para julgar neste momento. Ele tem uma gestão de 2 anos pela frente. Isso também me dá um sinal muito claro. Tudo indica que Arthur Lira vai ficar muito mais na oposição do que no governo.
a imagem do Arthur Lira, ministro do governo Lula, está cada vez mais distante. Isso, para mim, foi um erro de leitura de boa parte dos analistas. Mas, enfim, a decisão do Arthur Lira e do governo não é minha. Mas, pelo que a gente está vendo agora, o afiliado político dele, sucessor dele, que ele fez a vitória desse tamanho, 444 votos, demonstra claramente que ele está muito mais ao lado da oposição, das pautas mais populares, das pautas do interesse público brasileiro, do que propriamente do governo Lula. Por fim, e esse para mim é um detalhe muito importante, nós veremos sim, parece que um Congresso, sobretudo a Câmara, mais altiva e defendendo sim as prerrogativas dos parlamentares, coisa que em algum momento Arthur Lira claudicou. Agora, de novo, e para mim esse é o ponto, nós estamos num outro momento do governo Lula. É um governo hoje em decadência, de um político decadente, de um presidente decadente politicamente. Ou seja, é um outro momento que dá um espaço maior para esse presidente da Câmara agir, Paula. Perfeito, eu vou passar aqui para o Silvio também para as considerações finais, mas só para a gente trazer aqui para quem nos acompanha, enquanto o Piotr comentava, nós exibimos a definição também da mesa diretora, junto com a presidência da Câmara confirmada agora com o Hugo Motta, também só rapidamente trazer aqui os nomes que foram confirmados para a composição dessa mesa diretora. Então, Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, ficou com a primeira vice-presidência, Elmar Nascimento, do União Bahia, ficou com a segunda vice-presidência, Carlos Veras, do PT, primeiro secretário, Lula da Fonte, segundo secretário, delegada Catarina, terceira secretária, e Sérgio Souza ficou então com a quarta secretaria, está aí na tela, então, para quem nos acompanha, só a confirmação dos nomes. As duas primeiras vice-presidências, no Senado e na Câmara agora. Perfeito, bem observado. O pragmatismo do acordo político. Pelo menos, nesse primeiro momento, parece presente, que... O Silvio falava disso, ele vai falar um pouco mais agora, mas é importante notar que política tem jogo e jogo tem que ser jogado, senão você está fora. Silvio, para a gente fechar aqui a nossa cobertura, que daqui a pouquinho a gente tem que entregar que 8 horas da noite tem Outra Coisa aqui no canal da Revista Oeste. Vamos lá. Imperdível, e eu estou ansioso pela volta de Guilherme Fiuza e grande elenco. Nívia Calmar, o Pedro. Paula, vou ser aqui breve, tá? O Piotr impecável, e é isso. O jogo foi jogado, foi entregue aquilo que foi combinado, inclusive nos cargos de chefia da mesa diretora da Câmara e do Senado. O que virá a partir daí? Ninguém tem bola de cristal. Vamos acompanhar. Mas o acordo foi entregue exatamente como foi pactuado. O que eu chamaria a atenção para além, a fala do Piotr é impecável. Assina embaixo. Primeiro, 2 frases aqui que eu anotei. A praça é dos 3 poderes, e quando não é dos 3, não é de nenhum, e a democracia vira um pedaço de papel e letra morta. Essa frase é importante. Segunda frase, ninguém é dono da Constituição da República, da Constituição Federal. Essas frases são um recado claríssimo ao Supremo Tribunal Federal. Eu vejo, apesar da idade do novo presidente da Câmara, uma maturidade deste centrão que comanda a casa. Goste-se ou não dele, eles têm voto. Goste-se ou não, eles venceram. Eles entregaram 464 votos para Arthur Lira, 444 votos para Hugo Motta. Eles mandam na Câmara dos Deputados. É ruim, porque é do partido tal, porque não é tão à direita. O jogo é esse. Quero destacar também, ele falou em inflação, falta de estabilidade econômica e defesa de responsabilidade fiscal. Aí o discurso é para o ministro da Fazenda, que ou já está de saída, ou está no cargo e ainda não entendeu que a data da demissão já está assinada, Paula. Bom, então com isso a gente encerra essa cobertura especial das eleições no Congresso Nacional. Quero agradecer muito a sua audiência, a sua companhia durante todo o dia. Muito difíceis de fazer, mas que tem que ser feito. Eu só esperei terminar as eleições ontem na Câmara dos Deputados, né, para o presidente da Câmara e presidente do Senado, para poder hoje sentar aqui diante das câmeras e prestar um esclarecimento a todos aqueles que acompanham, que me apoiam. Antes eu quero lembrar um detalhe. Em 2022, ninguém fez mais campanha contra o Rodrigo Pacheco, tentando eleger o Rogério Marinho, do que eu. Eu gastei meu próprio dinheiro para fazer um site, fiz visitas para senadores, tentei mobilizar, e nós mobilizamos o Brasil inteiro para tentar eleger Rogério Marinho e impedir que Rodrigo Pacheco fosse reeleito para o cargo de presidente do Senado. Pois bem, nós perdemos. Isso nos custou muito.
O Senado, nesses primeiros 2 anos, o PL, que é a segunda maior bancada do Senado, ficou praticamente decorativa. Não teve nenhuma comissão, não teve voz, foi escanteada pela mesa diretora. Não teve nenhuma posição de destaque para poder interferir na política, nas pautas. Zero. Isso custou muito para nós e para você. É essa parte que as pessoas não entendem. Isso custou muito porque as pautas do governo foram atropeladas. Isso custou muito para cada cidadão brasileiro que nos apoia, que votou no Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados, quem ganhou foi Hugo Mota. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. O Hugo Mota já era presidente antes das eleições. O que aconteceu ontem foi apenas um chancelamento de uma decisão que a cúpula do centro já havia tomado. Não haveria nenhuma possibilidade de reverter o resultado de ontem. Nenhuma. Eu poderia ter feito outro site, todos nós poderíamos ter feito uma mega campanha para pressionar os deputados, mas como o voto é sigiloso, o voto é secreto, não mudaria o quadro final. Eu hoje sou um deputado federal graças ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro. Eu devo a minha posição como político eleito hoje ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, querendo ou não, é o líder do grupo que eu pertenço. E se o Bolsonaro e as outras lideranças do partido conversaram com Alcolumbre e Hugo Mota e nos deram a indicação, a orientação de votar a favor, eu, pela minha gratidão ao Bolsonaro, faço isso sim. Então sim, eu votei no Hugo Mota. Primeiro que o Hugo Mota e o Alcolumbre já seriam os presidentes. Entenda uma coisa, nada mudaria o resultado dessas eleições. Absolutamente nada. Em 2022 eu fiz campanha por Rogério Marinho a pedido do Bolsonaro e do meu partido, do PL. Nós perdemos e fomos escanteados. Agora, na presidência dessa vez, eu também votei a pedido do meu partido. É a presidência dos sonhos? De forma alguma. Mas eu conversei com o Hugo Mota algumas vezes. E eu vou te falar o que eu percebi. Sim, eu percebi nele também uma indignação com a injustiça que tem sido feita com os nossos presos políticos do 8 de janeiro. Eu percebi nele claramente uma indignação com o atropelo do Supremo Tribunal Federal nas prerrogativas dos parlamentares, na perseguição que nós estamos sofrendo, inclusive no desrespeito ao artigo 53, que é a nossa prerrogativa de falar sem ser penalizado. Ele deixou isso muito claro para nós, em várias vezes que nós conversamos. Assim como Lira também tinha essa indignação. Mas até eles têm um limite do que eles podem fazer contra essa ditadura do judiciário. Bom, dito isso, eu vou entrar numa outra parte agora. Nós estamos em um momento onde o Centrão está abandonando o barco do PT. Esse, para mim, foi o fator determinante de votar da forma que eu votei. O centro, que querendo ou não, é quem manda ali dentro. Não importa se você tem 2 milhões, 3 milhões de votos como deputado federal. Quem manda ali dentro é o centro. O centro pode decidir te apagar e aprovar tudo que a esquerda manda, ou eles podem começar a te ouvir e adotar algumas das suas pautas. O centro está abandonando o PT. Eles estão percebendo que esse governo está em ruínas. Eles estão pulando do barco do PT. O que a gente deve fazer agora, então? Antagonizar o centro ou usar o centro para que as nossas pautas sejam aprovadas? Não serão todas, não seja ingênuo, eu não sou ingênuo, mas que algumas sejam aquelas de maior importância. As eleições estão chegando. O centro sabe que, aprovando pautas da direita, terão mais possibilidade de vitória, porque a maioria da população é de direita, esse governo está se desgastando, eles vão se afastar desse governo. Os senadores e os deputados entendem que agora aprovar pautas da esquerda vai prejudicá-los nas eleições. E eles estão vendo a população fazendo um clamor pelo Bolsonaro. E o acordo, entre o acordo, o que me foi falado é que é retornar Bolsonaro a ser elegível novamente. E o Bolsonaro ficando elegível, os prisioneiros do 8 de janeiro serão livres, imediatamente como Donald Trump fez. Então, vou passar para vocês alguma coisa. Olha como é que está o governo agora. Isolado, Lula prioriza união com congressistas de sua base. De 513 deputados e 81 senadores, só 104 apareceram na reunião dele. Lula está perdendo o Congresso. E vai perder mais ainda, sabe por quê? Sobem de 49 para 61 os eleitores que vêm à alta dos preços. Isso aqui, meu amigo, é o que mais faz um presidente perder apoio. De todos os fatores, esse é o que mais faz um presidente perder apoio. 45 dizem que a corrupção no Brasil aumentou sob Lula, a percepção da corrupção. E 84 acham que os preços vão subir mais ou ficar iguais no mercado. O Lula perdeu credibilidade. O Lula está derretendo. Se a gente não trabalhar com o centro agora, nós não vamos conseguir colocar Bolsonaro na presidência e soltar os prisioneiros do 8 de janeiro. E colocar novos ministros no STF. Então, às vezes, para você vencer a guerra, em algumas batalhas, você tem que recuar um pouco. Agora vamos lá. Eu quero falar sobre os presidentes. Olha o centro pulando fora. Presidente dos republicanos quer direita unida contra Lula. E saiba como ficou a mesa diretora da Câmara. Antes disso, vou apresentar isso aqui. Ó. Lula vende otimismo com o Congresso, mas cenário continua muito ruim para o governo. Alcolumbre admite discutir a anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. Não podemos nos furtar do debate, de debater qualquer assunto. Ou seja, ele está dando claros sinais que ele não vai deixar de debater. Eles estão focando no parte, a anistia não vai pacificar, mas ele não falou que não vai pautar. E aqui ele fala que não vai deixar de pautar nenhum assunto. Hugo Mota defende maior protagonismo de deputados e humildade na gestão da frente da Câmara.
PL amplia espaço com vice-presidências no Congresso e preocupa o governo Lula. Posso te falar uma coisa? Quem ficou preocupado com as eleições de ontem, do jeito que a mesa diretora ficou formada, foi o Lula. O Lula está percebendo agora, por quê? Agora eu volto aqui para te mostrar. Na mesa diretora passada, o presidente era o Arthur Lira e o primeiro vice, que é o segundo cargo mais importante, que também tem a prerrogativa de pautar quando o presidente não está, era o Marcos Pereira, que a gente sabe que não é um inimigo do PT, não tem intenção de guerrear contra o Lula. Tem ministério no governo do Lula. Só que agora o primeiro vice-presidente é o Altineu Cortez, do PL, que era o líder do PL no ano passado. O Altineu Cortez sim tem a intenção de derrotar o PT, de derrotar o Lula e passar as nossas pautas. Então eu quero que você entenda o que eu vou te falar agora, essa mensagem. Um momento que o Hugo Mota não estiver pautando, estiver viajando ou ausente, e que acontece muito, o Altineu Cortez tem a prerrogativa de decidir a pauta. Como, por exemplo, voto impresso, liberdade de expressão, anistia do 8 de janeiro e outras pautas extremamente caras para nós. Entenda isso. Nós conseguimos os segundos principais cargos nas duas casas. PL no Senado e PL do Altineu Cortez. E o Altineu Cortez eu conheço. Ele é nosso. 100% nosso. Então, eu jamais faria algo para atrair a confiança do presidente Bolsonaro. Se nós não tivermos hierarquia, nós não vamos para frente. Ou a gente coloca as nossas peças no tabuleiro para lutar contra a esquerda, ou a gente faz bravata nas redes sociais, que seria ótimo para mim, porque a maioria das pessoas que me acompanham queria que eu fizesse isso. Faço bravata nas redes sociais, mas acabo prejudicando o avanço das nossas pautas. O avanço do presidente de volta à presidência. Então, presidente Bolsonaro, eu confio no senhor, eu tenho certeza que esses acordos prosperarão com o Altineu, como vice-presidente, e o Centrão, pulando do barco do PT, meus amigos. Eles têm que ir para algum lugar. Se a gente cria antagonismo, se a gente xinga e briga com eles agora, a gente não vai passar nada. Agora, se a gente aprende a conviver com eles, a gente derruba a esquerda. Eu estou há 2 anos como deputado federal. Muita coisa minha, muita percepção minha mudou nesses 2 anos. E vocês sabem, vocês me acompanham antes, eu era visto como um dos mais radicais. Sim, eu sou radical no intuito de libertar os prisioneiros do 8 de janeiro, radical no intuito de impedir Lula de ser reeleito e radical na vontade de tornar Bolsonaro elegível de novo. Eu sou capaz de fazer o que for preciso para que isso aconteça. Então, não me venha com papo de vendido para o Centrão de forma alguma. Pelo contrário, muito pelo contrário. É justamente por focar e ter prioridade nas nossas pautas que eu aceito, nesse momento, trabalhar junto com o Centrão. Essa é a verdade. E sem o Centrão, nada acontece. Seria maravilhoso quando o Bolsonaro, será, em 2026, quem votar no Bolsonaro tem que aprender a votar em deputados que o Bolsonaro aponta, que o Bolsonaro indica. Ele disse, me dê metade da Câmara e metade do Senado e eu resgato esse país. É isso que a gente tem que focar agora. Fazer senadores e deputados federais que consigam formar metade das casas para que a gente não precise fazer o que nós fizemos ontem. E se ontem nós tivéssemos jogado esta carta, esses próximos 2 anos o Lula resgataria prerrogativas, resgataria a dominância e destruiria a direita nas eleições de 2026. É isso que vocês querem? Então eu sei que muita gente vai me xingar, muita gente vai me bater, mas eu tive que me posicionar. Um grande abraço.